Fala galera, começando mais um videozinho aqui no seu, no meu, no nosso Bunker Geek, dando continuidade aí na nossa série de análises aí dos episódios de The Last of Us. Então, se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Esse aqui é o Bunker Geek, um canal feito de fã para você, meu querido, que é fã num contexto totalmente profã. Então, já se inscreve no canal, deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo com seus amigos. Você que já é de casa, já vai deixando o seu like aí também, já chega junto, comenta aí se você assistiu o episódio, o que você achou, gostou, não gostou. Hoje a gente tem bastante coisa para falar e solta a vinheta 3, 2, 1. The Last of Us Episódio 5, estamos aí rumando já pro final dessa segunda temporada. Temos só mais 2 episódios agora, o episódio 6 e o episódio 7. Infelizmente, são poucos episódios e, cara, a gente tem bastante coisa para falar nesse episódio. Ele foi um episódio bom no geral, eu gostei, eu já vou falar logo. Mas ele ainda tem coisas que, cara... É sério. Então acho que vamos começar comentando. Ele começa totalmente diferente do jogo. Isso é um ponto positivo, é o que eu falo. A série ela tá sempre tentando expandir o universo do jogo, nos mostrar mais coisas, trazer coisas de uma perspectiva diferente. A gente tem acho que a gente mais queria desde a primeira temporada, e eles trouxeram agora e foi num contexto muito bom. A série abre com a Hannah. A Hannah é aquela mulher que se encontrou com Isaac quando ele ainda era da Fedra. E aí, beleza, a gente não vê mais ela, mas agora ela aparece. A gente vê que ela ainda tá no grupo dos lobos ali da WLF. E ela tá com uma prisioneira, né, que também faz parte da WLF, mas tá sendo tratada como uma traidora. Ela meio que gerenciava a parte do hospital, que é bem o foco desse episódio. A gente vê que ela tá conversando ali, né, que ela mandou uma equipe lá para uma parte bem profunda do hospital, que foram onde o hospital recebeu os primeiros contaminados lá em 2003, quando o vírus começou a ser disseminado na Terra ali. E aí ela fala que a equipe era composta pelo filho dela, que eles chegam lá e eles veem cordyceps na parede, mas aí logo depois ele liga de novo, ele já tá tossindo, tá com a voz fraca e ele fala estar no ar. Meus amigos, temos um novo método de contaminação, que é um que a gente vem cobrando, né? A gente que é fã, que jogou o jogo, que tá ali desde a primeira temporada. Os esporos. Finalmente nós temos os esporos na série e o modo como ele foi inserido traz muito mais impacto, sabe? Por que eu falo isso? Porque é como se fosse uma evolução do vírus. E a gente vê que o vírus ele vem evoluindo constantemente, né? Desde a primeira temporada, já foi falado disso antes, desde lá do início da série. A gente vê que agora é um novo modo de infecção. Então agora eles não podem entrar em qualquer lugar de cara limpa, sabe? Então agora é necessário usar máscara, é necessário todo um cuidado diferente. Agora é atenção o tempo todo, sabe? Porque nesse momento em si, eles descobriram o vírus, os esporos, num lugar fechado, embaixo do hospital. Mas e se isso sai? E se a gente começar a ter esporos ao ar livre? A gente pode ter um ar contaminado. Então isso traz mais aquele ar pesado pra série, tipo, sabe? A gente agora tá num novo nível do bagulho da infecção. E é muito legal que eles já trouxeram logo isso de cara. A gente vê o terror na cara da personagem, o modo como ela fala assustada, né? Ela perdeu o filho dela e foi assim, de uma maneira que eles nem imaginavam. Muito legal. E o que acontece? E é antes da abertura, mano. Então a gente tem já o primeiro episódio da primeira temporada, sabe? Quando o primeiro episódio da série,
que a gente vê o médico ali falando, né, sobre o Cordyceps, sobre esse vírus ter a capacidade de poder contaminar os humanos, e aí ele fala que precisaria de uma alta temperatura do nosso corpo, do ambiente, aquela coisa toda. E ele fala, mas e se a temperatura da Terra subisse e tal, aquela coisa toda? E isso vai mostrando, tipo assim, deixa aquele clima pesado, sabe? Então foi muito legal, e logo depois vem a abertura, aquela coisa toda. E aí vem algumas coisas da série que a série já vem trazendo, já que aí pra mim é o meu ponto baixo. Cara, Dina e Ellie, cara, é o que eu venho falando aqui, sabe? O problema não é fazer, mas é saber fazer. Eu acho que, cara, a série já tá perdendo a mão, sabe? A gente tem ali, a Dina tá fazendo o mapa e é realmente ela que faz, né, todo esse trajeto aí durante o jogo também, aquela coisa toda do mapa e tal, aquilo lá. Só que, cara, a Ellie, ela tá muito avoada, sabe? Ela tá em lua de mel ali com a namorada, agora ela vai ser pai, e aquela coisa toda. E, cara, isso tá tirando a atenção. Não é pra isso que você tá aí, Ellie, sabe? Legal, tá, vamos lá. Você tá sendo muito chato, Bruno, e tal. Talvez eu até esteja, sabe? Mas é o que eu falo, o problema não é fazer esses momentos. É fazer muito desses momentos, sabe? Tá demais. Tá demais. Tanto é que a gente tem essa ceninha com as duas, e aí ela sai e ela chega lá dentro do teatro, porque ela tá vivendo a vida, né? Porque, nossa, não tem mais o Joel e tal, aquela coisa toda. E vamos conhecer o mundo, sabe? Vamos eu, minha namorada, meu futuro bebê ali, e pô, não é, cara, não é. Tanto é que ela entra lá, ela sobe em cima do palco, ela vê um monte de guitarra, violão, e ela pega um e ela começa a tocar Future Days. Putz, mano. Pô, o Joel toca pra ela Future Days. Logo no comecinho do jogo, eles estão em Jackson ainda. Provavelmente isso deve vir no próximo episódio, vai ser um episódio de flashback. E aí ela começa a tocar ali. E, pô, cara, e isso faz a chave virar na Ellie um pouco, sabe? Porque ela tá ali, ela começa a cantar lá Future Days. E é logo um pedacinho, né? E se algum dia eu te perdesse, né? Eu poderia me perder a mim mesmo. E é meio que a gente vê no rosto da personagem que ela muda a expressão dela. É o que ela tá vivendo, cara. Ela perdeu o Joe e, cara, ela tá se perdendo. Ela não tá ali pra passar um final de semana ou uma semaninha de férias com a Dina. Não, cara, ela tá ali em busca de uma vingança que parece que a Dina, e muitas vezes, tanto nesses episódios, não nesse específico, nesses episódios parece que ela quer mais a vingança do que a Ellie. E não, cara, Ellie, por favor. É o que eu falo, o problema não é fazer o momentinho com as duas, o problema é saber fazer o momento com as duas, sabe? E tá demais já, eu acho que tá na hora de focar um pouco mais, deixar ele um pouquinho mais biruta, que é o que a gente tem um pouco mais na frente, né? Mas ainda assim, vou falar de novo, parece que quem quer mais a vingança é a Dina. Quando a gente tem Dina e Ellie juntas, a Ellie fica boba, a Ellie fica, sei lá, não parece a Ellie, sabe? Mas ela fica muito boba, beleza. Eles querem mostrar que ela tá apaixonada, aquela coisinha e tal, mas tá ficando bobo, sabe? E não faz a série pra lugar nenhum. A gente vê que, cara, não desenvolve. Quando desenvolve é muito rápido e é bom, sabe? E aí a gente tem as duas ali, elas vão indo em direção ao hospital, atrás da Nora. E aí a gente tem a gente vê a raiva que deveria ser da Ellie na Dina. E aí ela começa a falar, né, que, pô, quando ela matou a primeira vez, ela tinha 8 anos. E, pô, se ela não tivesse matado o cara ali, ela teria perseguido ele pelo resto da vida. Pô, irmão! Que isso, meus amigos! Inverteu os papéis.
Tô maluco? Fiquei biruta. É o que eu falo, meus amigos, e eu falo isso desde o começo. Ter trocado a Dina, o Tommy pela Dina no começo da temporada, faz ter uma ligação bacana, faz um aprofundamento da personagem. E isso é muito bom, foi muito bom. Por isso agora, sabe? Ela sentiu a perda do Joel, ela gostava do Joel. Vai ver, ela até tinha o Joel como uma imagem de pai também, sabe? E, cara, parece que ela quer muito mais a vingança do que a Ellie, velho. Isso, pô, faz virar a chave da Ellie, sabe? Tipo, pô, não, é a vingança, mano, vamos pra cima e tal. E a Ellie, não, Dina, se você quiser voltar pra Jackson, a gente volta junto. Não! Beleza, ela fala isso também no jogo, mas, cara, ela não demonstra, sabe, o que ela quer. Eu já joguei essa merda, velho. E eu tô com o mesmo sentimento quando eu joguei. Eu já sei o que vai acontecer, eu já sei o final, aquela coisa toda. E eu tô puto com a morte do Joel de novo, sabe? Mas a Ellie não, a Ellie tá num fantástico mundo de Bob dela ali e pra ela tá tudo bem. E cara, isso é incômodo. Não, porque você não é a Ellie, sabe? Desabafei, tá? Eu precisava botar isso pra fora. E aí a Dina, não, vamos continuar, a gente vê até aqui, vambora. E aí elas conseguem entrar no galpão pra poder, é o caminho delas, né? Até o hospital. E é legal que elas pô, é muito bom, né? Porque elas entram e falam, pô, por que ninguém entra aqui? Ah, por que tá tão silencioso, não tem infectado e tal? E tinha infectado. E cara, é um dos melhores acertos da série. Eu tô acompanhando aqui o meu resumo. Cara, que coisa maravilhosa são os Stalkers nessa série. É... E o legal é que aqui a gente vê que eles são realmente muito perigosos porque eles não fazem barulho. Durante a temporada toda até agora a gente tem ouvido muito a Dina parar, né? Pra tentar ouvir. Aí ela vai contando, 1, 2, 3. Ela tá usando um recurso que a gente tem no jogo. Vou dar um exemplo. A gente entra numa casa e aí a gente não sabe se tem infectado ou não. E a gente usa o modo escuta que tem no jogo, né? E aí a gente consegue ver se tem infectado no quarto do lado, se ele tá na parte de baixo da casa ou não. E é isso que a Dina vem fazendo durante toda a temporada, né? Ela usa o modo escuta na série e eu gostei como eles adaptaram isso, sabe? Ela tentar discernir os sons e as diferenças dos sons, né? Se é um instalador, se é um, se é dois ou não. E é muito legal. E aí a gente vê que ela até tenta um momento, você escutou isso e tal, só que ela não ouve mais nada. E putz, mano, cara, a movimentação desses bichos, velho, você tá maluco, é igualzinho, cara. Eles tiraram do jogo. E o mais legal é que eles estão usando fãs do próprio jogo para poder fazerem os infectados, os instaladores. Cara, a gente vê como que o fã realmente ama isso, sabe? Porque, cara, é igualzinho a movimentação, tudo aquilo que eles fazem. E aí tem toda aquela bagunça ali, eles começam a atacar. E a Ellie tenta proteger a Dina, manda ela entrar num gradil lá pra poder se proteger. E eles começam a atacar a Ellie pra morder ela. E aí, bum! Entra o Jesse em ação e ele acaba salvando elas ali, tirando elas dali de dentro, aquela coisa toda. Eu vi muita gente fazendo uma comparação com uma cena com o Tommy, né? Que tem no jogo, mas eu acho que essa cena ainda pode acontecer mais pra frente. E que bom que não fizeram agora. Porque eu acho que com o Tommy tem mais. No jogo acontece um momento parecido onde a Ellie tá ali meio com sentidos
totalmente bagunçado, e aí o Tommy entra pra poder ajudar ele chama ela e ela escuta a voz do Joel, né? Eu vi muita gente fazendo esse comparativo, poderia ter colocado a voz do Joel, aquela coisa toda, mas eu acho que faz mais sentido e aquele apego emocional se for com o Tommy. Então o Jesse vem e o modo como isso acontece no jogo é diferente. A Ellie, ela tá sozinha e ele chega por trás dela, ele tampa a boca dela, ela tá sendo perseguida pelos lobos, aquela coisa toda. Mas legal, acontece tudo isso, aí a gente vê como ele tá puto, né? E aí ele fala, não, a gente saiu um dia depois de vocês, a gente também saiu escondido por causa de vocês. E ele tá puto com a Ellie, né? Muito pelo fato de que ele tava na mesa ali, né, na votação, provavelmente ele foi um dos que votou não, e a Ellie e a Dina, elas não respeitaram a decisão, e a Ellie falou que ia respeitar a decisão da galera ali de Jackson, de que não iria atrás, aí as duas fogem. Então eu acho que tem muito mais disso também, sabe? Eu acho que a relação dele com a Dina, eu acho que ele ainda não sabe, né, das duas e tal, pode suspeitar alguma coisa ali, mas eu acho que não é muito, eu acho que não é por conta disso, eu acho que é muito por conta do que eu falei, do fato das duas terem saído escondida, aquela coisa toda, de terem causado problema de certa forma, né? E ele fala que ele se separou do Tommy, o Tommy tá indo, foi para um lado e o Jesse foi para o outro, e aí eles entram num parque e ali a gente tem os Serafitas, eles estão matando alguém. Tirado do jogo, meus amigos. Tirado do jogo. Tamanha a fidelidade. E aí eles são vistos. A Dina recebe uma flechada. Eles estão fugindo dali. Aí ele chama a atenção deles enquanto o Jesse e a Dina estão saindo. E aí ela foge e tal. Consegue sair da vista dos Serafitas, né, dos Cicatrizes. E aí a gente finalmente tem a Ellie chegando, e aí ela encontra os doguinhos, meus amigos. A gente finalmente tem ali um cachorro na série, a gente tem vários desses cachorros irritantes durante o jogo. E ela não matou nenhum. Eu matava todos. Pois é. Acontece, eles são muito chatos, mas eu via um cachorrinho daquele, e quando vinha pra cima de mim eu matava mesmo. Mas ela não mata, ela consegue entrar ali, mas foi legal ter colocado os cachorros, é uma referência bacana do que a gente tem no jogo também. E aí ela encontra com a Nora ali e, cara, é tirado, sabe? E aí a gente vê a Ellie, que a gente tanto pede. Cara, não custou nada, sabe? E aí ela chega, e é a mesma coisa, a Nora tá de costas, mexendo ali na pia, e aí ela chega, conversa, as duas têm um diálogo ali, a Nora tenta entrar na mente da Ellie, e aí a gente vê que ela começa a se sentir, a gente vê que ela dá uma não uma tremida, né, mas ela fica meio balançada ali, né, ela perde um pouco o olhar, quando ela se dá conta, a Nora já tá jogando as coisas em cima dela, fugindo, e elas começam a perseguição, um tiroteio, a Nora gritando, aquela coisa toda, e aí a gente chega no clímax da parada, Ellie atrás dela, ela chega de frente pro elevador e a gente vê lá B2, né? Que é o que foi falado logo na abertura do episódio, então fica... a gente começou falando do lugar e agora a gente é apresentado oficialmente ao lugar, né? E a Nora entra ali, acaba caindo abaixo da parada ali mesmo, aí ela realmente chega ali no andar B2, e aí provavelmente ela já sabe do que se trata o andar, mas ainda assim, a Ellie atirando nela, a Ellie perseguindo ela, ela entra ali e segue. E aí a gente tem um vislumbre, né, do que realmente são os esporos. A gente vê a gente entra e provavelmente aquela é a possível equipe que entrou e se perdeu ali. E a gente vê que os caras estão ali crucificados, cara. Os esporos, eles estão grudados ali, eles não se movem, eles não apresentam perigo nenhum, a não ser a produção dos esporos. Eles não atacam, eles não se movimentam, eles praticamente não conseguem, eles não se esforçam nem para tentar se mover dali, né? Eles só abrem a boca e os esporos saem dali, a gente vê que o lugar está infestado de esporos. E aí ele chega perto dele, a gente vê que ele é um oriental, provavelmente deve ser o filho daquela moça do começo do episódio, quando ela fala de como aconteceu aquela infecção, aquela coisa. E cara, que momento.
E a Ellie ali estável, tranquila, e ela ouve a Nora tossindo no fundo, e aí ela entra, vai atrás da Nora, e cara, é isso. E ela tá com o olhar vidrado pra Nora. E a Nora acabada, porque ela tá respirando os esporos, aí ela fala que a gente já tá infectado. E a Ellie, a gente tá? Eu tô? E a Nora, é você. E aí ela saca, pô, você é a menina imune. Então, pô, você realmente existe, é verdade mesmo. Então, provavelmente é aquilo, né? Às vezes nem eles mesmos acreditavam nessa coisa da imunidade, né? A própria Marlene no começo do jogo cita isso, né? Mas fala, vamos levar pra lá e tal, aquela coisa toda. É muito difícil de se acreditar na imunidade da Ellie, mas aí ela vê que realmente, pô, eu tô aqui morrendo e a Ellie, pô, tranquilaça, zen da vida, aquela coisa toda. Assim, perfeito, perfeito, perfeito. E aquela luz vermelha, irmão. Que isso, cara? A gente focada no rosto da Ellie e aí a gente mostra a Nora também tá com aquela luz vermelha no rosto, sabe? Não existe certo e errado. A Ellie não é a mocinha e nem a Nora é a vilã. A Nora não é a vilã, assim como a Ellie também não é a vilã. O que temos ali são apenas conflitos de interesse. É a mais pura, simples e prazerosa vingança. E a série mostrando isso pra gente, né? Não existe lado certo na parada. Existe a vingança. E é isso que a Ellie quer. E aí ela fala, cadê a Abby? E aí ela, eu não vou falar e tal. Ele, pô, você não viu que você não sabe o que ele fez? Aí a Ellie fala, eu não me importo, meu. Ela não quer saber o que o Joe fez. E a Nora, não, mas ele matou todas aquelas pessoas no hospital. O médico era o pai da Abby. Ele deu um tiro na cabeça dela, na cabeça dele. E a Ellie simplesmente, tá, eu sei. E cadê a Abby, irmã? Eu quero saber cadê. E é isso, irmão, que a gente quer, sabe? Eu não quero ver a Ellie em lua de mel, sabe? Eu quero ver o que ela realmente mostrou nesse episódio. Que ela quer vingança. E que delícia, cara, e que delícia. Vou falar pra vocês, só faltou uma coisinha. A clássica frase da Ellie. Me fala onde a Abby tá e eu deixo você morrer rápido. Se você não me falar, eu vou fazer isso demorar muito. E amigos, eu falei, cara, tomara que ela não fique ali vendo a Nora sofrer e a Nora acabe morrendo. Tem que ser igual no jogo. Tem que mostrar. E aí ela guarda a arma, eu falei, cara, ela vai fazer. E ela se abaixa e ela olha com uma cara. E você vê no rosto. Bella Ramsey entregou, velho. De novo. Vamos lá. A Bella com a Isabela não casa, sabe? Assim, é uma Ellie boba, é uma Ellie perdida. A Isabela Mercedes, ela rouba a cena que tem que ser da Isabela, sabe? Da Isabela, da Bella. E quando a Bella não tá com ela, parece uma outra personagem, sabe? Parece uma outra pessoa, uma outra atriz. Então acho que é o que eu falo. A Dina rouba um pouco mais a cena. Ela parece que ela quer mais a vingança e aquela coisa. E ela se mostra inteligente. E falta um pouco disso na Ellie. Tipo, pô, mano, vamos pra cima. Pô, mostra que você tá com raiva, aquela coisa toda. E aí ela chega, ela mostra, ela olha pra trás, ela pega o cano e ela dá a primeira, irmão. E ela olha com a cara de tipo. Tá ligado o Capitão Pátria no final se eu não me engano, da terceira temporada de The Boys, que ele mata o cara ali, todo mundo aplaude, aí ele começa a olhar com aquela cara de psicopata. É a Ellie olhando pra Nora ali no chão, cara. E ela... A gente sente que ela gostou, sabe? E ela vai e dá a segunda, e ela fala, cadê a Abby? E ela, não... E toma a terceira, e se você prestar atenção, a Ellie tá fazendo demorar. Ela não tá batendo no corpo, ela não tá batendo na barriga, ela tá batendo na perna da Nora. Ela tá fazendo a Nora sofrer, ela tá assim, torturando a Nora
não deixando ela ter uma morte tranquila ali, sabe? E é isso, a expressão no olhar dela é meio que de prazer, meio que de deboche, aquela coisa. Essa é a Ellie vingativa que a gente tá pedindo já tem muito tempo de HBO. E aí o episódio corta, e aí a gente já tem o início do flashback ali, né? O Joe chega, a Ellie tá dormindo. O episódio acaba e a gente tem ali o trailer do próximo episódio. A gente vê que vai ser totalmente voltado pro flashback. Realmente vai ser um episódio emotivo para quem gosta, para quem é fã. É um momento especial, sabe? Que a gente teve no jogo. A gente vai ter o Joe de volta, provavelmente por boa parte do episódio. Só que a gente também vai ter a briga dele com a Ellie. A gente vai entender de fato por que os dois estavam brigados, por que a Ellie estava com tanto ódio assim do Joe, né? Que ela não conseguia se resolver lá no começo da temporada, né? Então a gente vai entender que provavelmente é quando o Joe contou a verdade para ela. A gente vai entender os sentimentos da Ellie em relação a tudo que aconteceu na primeira temporada, em relação à própria imunidade dela, ao propósito de vida dela, ao que ela queria que acontecesse no hospital, e o Joe praticamente tira isso dela. Mas vamos deixar para comentar isso no próximo episódio. Não vamos botar a carroça na frente dos bois aí. No geral, como eu falei, eu gostei do episódio, foi um episódio muito bom, só que ele começa a andar nos seus minutos finais, sabe? E aí já tá nos finalmente. E aí quando a gente anda, a gente acaba andando um pouco. A lua de mel da Ellie já tá assim, já tá desgastada. Vamos tirar um pouco o foco disso. A Ellie virou a chave agora, então, vamos pra cima, vamos pro que interessa. Tem só mais 2 episódios. Eu acho pouco, eu acho que poderia ter pelo menos o episódio 8 pra fechar ali. A gente tá. Esse episódio foi o dia 2. Então a gente tem o episódio 3. Na verdade, a gente vai ter o próximo episódio, que vai ser o flashback, e o episódio 7, que vai ser o último. E provavelmente o dia 3, ou eles vão rushar muito o dia 3 e o dia 4 ali. E tem toda a questão da finalização dessa primeira parte. Tem o Tommy ainda para entrar nessa história. Vamos ver como eles vão fazer. Tá escorregando, mas ainda tá de pé, HBO. Não desandou. Tô curioso para ver como irá ser esses próximos 2 episódios. Mas eu acho que dava para ter pelo menos mais um. Provavelmente a terceira temporada, como eu já falei aqui, a gente vai provavelmente ver a jornada da Abby. A gente vai ver o outro lado desses 4 dias. E é isso. Talvez a terceira temporada tenha um pouco mais de episódios, se for concluir de fato a série. Eu acho que talvez com mais 10 consiga finalizar. Não entendi porque foram só 7 episódios. Mas a gente tem o Neil Druckmann por trás, o Craig Mazin, e eu confio nos dois. Eles estão entregando muito, tá? O saldo deles ainda está positivo em relação à série até agora. Então é isso. Vamos focar agora no que interessa. Agora realmente o ponto crucial bora pra cima. E o próximo episódio vai ser um episódio emotivo, provavelmente. Realmente uma cena muito boa. E provavelmente deve ser uma carta aberta, né? Ele foi dirigido pelo próprio Neil Druckmann, o criador do jogo. Então provavelmente é uma carta aberta para os fãs aí. Tô com expectativas em relação a isso. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, comenta aí o que você achou do episódio, gostou, não gostou, o que você tá achando até agora da lua de mel da Ellie, se o modo vingança tá ativado ou não, e o que você espera pro próximo episódio, para esse final de temporada, o que você tá achando da série até agora no todo. E é isso. Valeu, até a próxima e tchau, tchau.